A graça e a paz a todos vocês que estão em casa, a todos vocês que estão talvez no seu carro, vendo em algum lugar, você está nos assistindo e cultuando junto conosco aqui para adorarmos e bendizer o nome do Senhor. A graça e a paz àqueles irmãos que estão longe, em outro país, em outros lugares, celebrando ao Senhor junto conosco no nome de Jesus. Amém? Então, quero compartilhar, mas eu gostaria de fazer uma oração antes, querido, de entrar aqui na palavra. Olha, eu quero fazer essa oração e quero pedir que você me ajude na sua oração, no seu momento com Deus, no teu tempo sozinho com Deus, que você me ajude a orar pela minha mãezinha. Nós temos enfrentado nestes dias uma batalha. A minha mãezinha, ela fez agora 77 anos de idade, e essa semana ela acabou dando uma trombose nas pernas, e já vem com um quadro clínico também, né, de enfermidade. Ela foi internada essa semana, e nós temos orado e declarado a ação de Deus, né, e todas as vezes que eu vou lá, eu olho para a minha guerreira, e eu fico olhando assim, porque é um ato que mexe muito comigo. Na frente, lá na casa dela, eu dou uma de fortão, mas quando eu venho para casa aqui, eu vou chorar diante de Deus, porque eu creio que esse Deus, Ele pode todas as coisas, no nome de Jesus. Amém? Então, quero fazer uma oração por cura, por ação nesse momento. Você que está aí, aonde você estiver, no nome de Jesus, que a mão do Senhor não só visite a minha mãe, mas como você também aí na sua casa, um parente seu, em nome de Jesus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós já estamos aqui na tua presença, Senhor, e eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, essa multidão de pessoas que está do outro lado, Senhor, e também a minha mãezinha, a minha guerreira, Senhor. Todos os dias eu tenho orado e clamado ao Senhor por milagre, pela ação do Senhor, o agir do Senhor, mas agora em uma corrente de oração com a igreja, Senhor, eu oro e clamo ao Senhor, Deus, que o Espírito do Senhor possa mover. Deus, basta apenas uma palavra do Senhor, todo quadro clínico muda, toda situação muda, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse instante, declarando uma visitação poderosa do anjo do Senhor, o mover do Senhor de forma tremenda e extraordinária, meu Deus. Pai, visite cada um que está aqui, talvez está na sua casa, em algum lugar. Deus, a minha mãezinha na casa dela, que o Senhor visite com poder e que o anjo da cura visite de forma extraordinária, que o poder do Senhor seja gracioso e grandioso, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro nesse momento, declarando a mão protetora do Senhor, em nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha, o tema da mensagem de hoje é construindo uma casa para a eternidade. Olha só o que Deus quer falar comigo, com você, essa semana. Então, eu fui orar ao Senhor, estudar, buscando de Deus uma palavra, para compartilhar com você aqui, e eu quero ministrar, construindo uma casa para a eternidade. Irmãos, eu e você, todos os dias, nós estamos construindo uma vida, nós estamos construindo realmente algo, e nós estamos construindo na terra aquilo que não vai ser para viver eternamente na terra, mas no céu. A eternidade não é aqui na terra, a eternidade é no céu. Então, queridos, eu quero falar com você, de que forma eu e você estamos construindo, como que nós estamos usando aquilo que Deus nos deu para podermos construir uma casa eterna para Ele, para o reino dele, para mim, para você, para a sua casa, sua família, de maneira especial. Eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 7, verso 24. A partir do verso 24, Mateus
capítulo 7, a partir do verso 24, você pode acompanhar comigo no telão aí, e diz assim, olha, assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Próximo. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então, queridos, olha, deixa eu falar com você aqui de forma tremenda. Há dois homens, o texto fala de dois homens, um sábio e um tolo. Eu e você precisamos entender como o texto mostra que há duas pessoas que ouviram a palavra de Deus. Deixa eu dizer, por quantos anos eu e você temos ouvido a palavra de Deus, a palavra do Senhor? Quanto tempo eu e você temos sentado no banco da igreja, temos ouvido, talvez viajado, participado de conferência, participado de momentos importantes, encontros com Deus, célula, seminário, tantas coisas. Nós temos ouvido a palavra do Senhor, mas como nós temos reagido ao ouvir a palavra de Deus? Como tem sido após ouvir a palavra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os domingos, irmãos, olha, eu e você temos sentido tanta falta do culto presencial, né? Nós temos sentido falta de poder estar aqui adorando ao Senhor, o valor, a importância disso. Mas deixa eu dizer, toda vez que eu e você viemos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, para Ele falar conosco, para Ele falar com você, falar comigo, nós ouvimos a palavra através dos homens e das mulheres de Deus, que são direcionados a ministrar a santa palavra de Deus. Quando termina o culto, e eu e você saímos daquela porta para fora, qual é a continuação da palavra? A palavra não pode ser só ouvida. A palavra de Deus não é só para ser ouvida. E aqui nós vimos dois homens, duas casas e dois resultados. E nós vamos ver isso nessa noite. Olha só, querido. Enquanto que outras pessoas, nós vimos acerca de um homem que ouviu e começou a praticar a palavra. Praticar significa que ele começou a construir uma casa. Ele começou a construir uma vida. Ele começou a construir algo diante de Deus. Mas fala de um outro homem que ouviu a palavra e só ouviu. Deixa eu dizer para você, existem pessoas que ouvem e começam a praticar, mas tem pessoas que ouvem e apenas ouvem. A Bíblia diz que quem ouve e pratica é sábio, mas quem ouve e só ouve, ele começa a ter atitudes de tolo. A palavra do Senhor não é só para ouvir e conhecer. Irmãos, existem pessoas, eu sei que você não é assim, parabéns por isso, mas existem pessoas que ouvem apenas para conhecer, para conhecimento. Irmãos, conhecimento é bom e é extremamente importante,
Mas a Bíblia diz que só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porém, não pode ser só o Espírito, sem haver um controle emocional de sabedoria. Nós precisamos viver um equilíbrio. E a palavra de Deus não é só para ouvir e conhecer. Mas a palavra de Deus, irmãos, é para conhecer e praticar os princípios. A palavra não é só para ouvir, é para conhecer e praticar os princípios da palavra. Quando nós ouvimos, quando nós conhecemos e praticamos o princípio da palavra, iremos alcançar revelações profundas do nosso propósito no reino de Deus. Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. Eu não sei o que eu quero fazer na vida, eu não sei nem o que eu quero ser. Irmão, talvez está precisando de aprofundar. É conhecer e praticar. Conhecer e praticar a palavra vai trazer o quê? Revelação do propósito no reino de Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos, nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo. Então, a palavra de Deus vai trazer direção, querido. O propósito pela qual nós estamos vivendo. Então, primeiro que eu quero falar com você, 2 homens ouvindo a mesma palavra. Deixa eu dizer, nós temos centenas e centenas de pessoas que todos os domingos sentam aqui, sentam nos nossos núcleos, nas nossas igrejas, e em todo canto da terra, há pessoas ouvindo a palavra de Deus. Agora a Bíblia diz também que 2 homens ouviram a mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo ensino, só que a resposta do ouvir foi diferente. A prática de ouvir a palavra foi diferente. E aí eu quero chamar a sua atenção, nós vamos voltar novamente para a rua. Nós vamos voltar novamente, querido, no nome de Jesus, ainda vamos terminar de vencer esse vírus, vencer esse mal, no nome de Jesus. Vamos cada dia abençoar nossa cidade, abençoar o nosso estado, abençoar nossas autoridades civis, as autoridades eclesiásticas dessa cidade, desse país. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário que cada um, eu e você, venhamos ser sábios. Sabedoria. Os 2 homens ouviram o mesmo ensinamento, mas após ouvir uma palavra, teremos o poder de decisão. Toda semana você ouve uma pregação, você ouve um ensinamento, você ouve uma direção, mas terminou, acabou. Não, querido, foi só um momento de Deus. Ouvir a pregação, ouvir a palavra, é o momento de Deus falar. Aquilo que Deus falou, saiu para fora, vem o poder da decisão. Praticar ou não praticar? Toda vez que eu e você, nós viemos aqui na igreja, nós viemos no templo, ouvimos a palavra, Deus está dando direção, Deus está falando. Agora a palavra não é só para ser ouvinte, é para ser praticada. E aqui nós estamos falando de 2 homens que ouviram a mesma palavra, mas tiveram atitudes diferentes. E aí eu quero que você responda para você mesmo. Qual tem sido a sua atitude ao ouvir a palavra de Deus? Você está ouvindo e está praticando a mesma vida velha? Eu lembro que o pastor Miller outro dia trouxe uma palavra aqui, irmão, confrontadora para mim e para você, acerca dos pecados. E aí você ouviu, você mudou, as atitudes mudaram. Ou você só ouviu e voltou para praticar o mesmo princípio, o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma forma.
Agora nós precisamos decidir, vamos ser sábios, vamos ser tolo. Após ouvirmos a palavra, teremos o poder de decidir, praticar ou não praticar. Esses dois homens, um decidiu praticar. Todos dois construiu casa. O texto que nós lemos aqui relatou que todos os dois homens, o sábio e o tolo, construiu, empenharam trabalho, investiram dinheiro, investiram tempo, investiram esperança, colocaram família dentro da casa, colocaram realmente o aspecto, colocou a sua vida dentro da casa, mas eles tiveram atitudes diferentes. O sábio decidiu praticar a palavra. O que a Bíblia fala sobre a respeito de decidir? Evangelho de João, capítulo 13, verso 17. Lê comigo aqui no telão. Olha só, o que a Bíblia fala sobre o quê? A prática da palavra. João 13, 17 diz assim: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Deixa aí, segura aí para mim. Gente, olha só, princípios aqui de ser abençoado. O princípio é praticar. Aí tem gente que vem na igreja, vem no templo, ouve a palavra. Às vezes a palavra é: irmão, você não é dizimista. É uma bênção ser dizimista. Entregar o dízimo, ser fiel. Essa semana eu visitei uma família e os irmãos falaram comigo assim: pastor, depois que nós resolvemos ser fiel nos nossos dízimos, a nossa vida financeira nunca mais foi a mesma. Eles fizeram o quê? Decidiu praticar a palavra, decidiu praticar o ensinamento que recebe aqui. Cada pastor, cada pastora que vem ministrar uma palavra aqui, irmão, não é caixinha da sorte que abre e vem pregar, não. É oração primeiro, estudo da palavra, preparar, porque é a palavra de Deus. Se a palavra for minha, ela não consegue falar com todo mundo, mas quando a palavra é de Deus, a mesma palavra, ela fala de centenas de forma diferente com cada um que está sentado aqui. Então Deus diz: portanto, olha só, aqui, chamando a atenção, portanto, se vós compreendestes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Deixa eu dizer, ei, terça-feira vamos voltar para a rua, comércio vai abrir, as empresas, o trabalho, nós vamos voltar para uma era. E agora, como que vai ser o retorno de novo? Como que vai ser o retorno? Esse retorno será debaixo de bênção. Esse retorno será debaixo de prosperidade. Esse retorno será debaixo de conquista. Esse retorno será debaixo do cumprimento de promessa, realização de sonho. Mas o que vai nos levar a isso? Ser praticante da palavra. Agora, se não praticar, irmão, como que vai vir revelação? Como que Deus vai intervir numa coisa que não tem o que? Prática da palavra dele. Quem pratica, olha só aqui os resultados aqui que eu vou mostrar para você. A ação de praticar a palavra. Tem um texto na Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecer fala de praticar a palavra. Então olha só, quem pratica, primeiro, é liberto. Você é uma pessoa liberta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é liberto dos vícios. Desde quando você converteu, os vícios que você tinha mundano já saiu da sua vida. Você não pratica mais. Talvez você era uma pessoa que xingava. E agora, você está liberto do xingamento. Você não xinga mais as pessoas. Como tem sido a atitude? Quem pratica, primeiro, é liberto. Segundo, é curado. Quando você chegou na igreja e você começou a ouvir a palavra e praticar ela tem o poder de curar.
todo mundo é sujeito à enfermidade. Mas deixa eu dizer, você está curado de traumas. Quem pratica a palavra é liberto, é curado, é feliz. Quantas pessoas chegaram na igreja numa tristeza, cheia de depressão, angústia, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha mais convivência social com as pessoas, mas hoje são pessoas felizes. Quem pratica a palavra é feliz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que ouve a palavra, mas não pratica, aí fica assim, na síndrome da hiena, ô céu, ô dia, ô luta, sai! Dá um sai nisso aí na sua vida. Quem pratica a palavra, irmão, vai se tornar uma pessoa próspera. Nós vimos aqui a palavra profética da pastora Ivone. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero declarar a prosperidade de Deus na sua vida. Mas se você ouvir a palavra e não praticar, não vai adiantar, vai continuar a situação do mesmo jeito. Tem gente que diz, pastor, a minha vida é só uma dívida de dívida. Eu não consigo sair da dívida, eu não consigo pagar minhas dívidas. Pastor, às vezes o meu salário é até bom, mas quanto mais eu ganho, mais eu endivido, mais a minha situação é terrível. Eu vivo num mundo de tristeza, eu vivo num mundo, pegando dinheiro com agiota, é um rolo em cima de rolo. Deixa eu dizer uma coisa para você, está faltando a aplicação da palavra. Eu quero dizer para você, querido, Deus quer te levar a ser um empreendedor do reino de Deus. Ei, existem pessoas que Deus enriquece, existem pessoas que Deus torna elas ricas, prósperas, para elas serem investidoras do reino de Deus. Mas eu sei que você não é assim não, está repreendido na sua vida, na minha, no nome de Jesus. Mas tem gente que quando melhora de vida, foge do culto, foge da igreja, foge da cela, foge do discipulado, só porque melhorou de vida. E como que Deus vai dar riqueza para uma pessoa? Ela era ouvinte, ela poderia praticar, mas quando o resultado começou a vir, de acordo com o sábio, ele fugiu. Quem pratica a palavra se torna vencedor. Ah, meu querido, no nome do Senhor Jesus. Não é simplesmente, querido, pelo seu esforço. O Espírito de Deus faz coisas tremendas, sobrenatural. Agora, olha só. O tolo decidiu ser somente ouvinte. O sábio decidiu praticar o ensinamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui a palavra está ensinamento, que Jesus falou. Mas, eu acredito que foi horas Jesus ensinando. E o homem o quê? O homem sábio resolveu praticar. Mas o tolo resolveu o quê? Só ouvir. Então, depois de horas, provavelmente, depois de um tempo, ouvindo a palavra, um disse assim, eu vou praticar tudo isso. O outro, foi apenas uma boa palavra. Quando você vem aqui, você ouve, é só uma boa palavra ou é um princípio de você praticar depois que vai embora? Deixa eu dizer para você, o tolo decidiu ser ouvinte, e isso é ser apenas um homem natural. A pessoa que decide só ouvir a palavra, só ouvir e não colocar fé, não permitir que a fé seja gerada para praticar a palavra, ele apenas se torna uma pessoa ouvinte, um homem natural. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que o homem se esforçar, um homem natural nunca vai conseguir entender a revelação da palavra, a revelação do reino de Deus. Por mais que um homem natural se esforçar, ele nunca vai conseguir entender as revelações profundas do reino de Deus na sua vida. Independente do que ele exerce, do cargo, pode ser até um pastor, mas se não buscar a prática da palavra, vai ser apenas uma pessoa natural.
Segunda coisa, deixa eu só concluir aqui. O homem natural, o homem tolo, o homem que decide ser apenas ouvinte, esse homem engana a si mesmo. Porque nada muda na sua vida. Aí você olha, é uma pessoa que não ama ninguém, é uma pessoa que não tem paixão por vidas, ele não tem paixão por evangelizar ninguém, ganhar pessoas para o reino de Deus. Irmãos, eu sei que aonde você chega, você quer apresentar o Cristo da sua vida, você quer apresentar o Jesus, você quer mostrar para as pessoas o Espírito que mora dentro de você, o Espírito que habita em você. É tão lindo o relacionamento entre você e o Espírito Santo, que você quer mostrar ele para as pessoas. Mas o homem natural, o homem que não tem realmente prática da palavra, querido, ele vai viver enganado, enganar a si mesmo, porque não tem revelação, não tem entendimento, não tem o desenvoltura das coisas da sua vida. Segundo, primeiro falamos de 2 homens. Segundo, 2 casas. Aonde estavam as casas? Qual foi o princípio, querido, da construção da casa? Aqui fala de 2 casas, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. Olha só, que começa a ver aqui agora, não é simplesmente mais uma avenida, mas começa a ver um Y. Cada um começa a andar para um lado. O tolo vai para um lado e o sábio vai para outro. E aí deixa eu dizer para você, a casa que nós estamos edificando, ela tem o objetivo de durar a eternidade, superando as tempestades da vida. Ei, contra as 2 casas vieram tempestades, enxurradas poderosas, fortes. Mas o que fez a casa do sábio subsistir foi o ser construir em sabedoria. Agora, para construir uma casa, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, propósito, plano e prioridades. A casa precisa de ter propósito, plano e prioridade. Primeiro, então, quero falar com você sobre propósito. Casas são construídas por propósitos. Deixa eu dizer para você, aqui em Goiânia, na Avenida Portugal, está construído o prédio mais alto do Brasil. Lá na Avenida Portugal. Ele tem 193 metros de altura. Todos os andares com pé direito duplo. E aquele prédio foi anos para construir ele. E o propósito dele foi construir para abrigar empresas. Lá é um prédio comercial. Lá não é um prédio de pessoas morar. Lá tem empresas. E para você entrar dentro daquele prédio, meu irmão do céu, eita, que dificuldade que é. Então, foi construído. Eu fico imaginando a fundação daquele prédio. Agora já está construindo um outro em Santa Catarina. Está construindo outro para ganhar o título daqui de Goiânia. Mas que ainda não foi inaugurado ainda. Então deixa eu dizer para você. Existem casas que foram construídas que o propósito é abrigar a família. Então o propósito das construções são diferentes. Existem casas, prédios, edifícios que vão ser construídos para ser comercial, para empresa. Outros vão ser prédios construídos de altíssimo nível, né? De um apartamento por andar para abrigar família.
casas que serão construídas com o seu devido propósito. Mas eu estou falando hoje de uma casa espiritual, eu estou falando hoje de uma casa ministerial, eu estou falando de uma casa de fé, eu estou falando de uma casa de oração. Qual tem sido o propósito da casa que você está construindo com Deus? Qual tem sido o propósito da casa que você tem edificado? A casa do seu ministério, a casa da sua fé, a casa da sua família, a casa da sua existência. Como tem sido realmente a construção? Ela está pronta para poder receber os confrontos da tempestade, das enxurradas. A sua casa está pronta para sobressair diante das dificuldades. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, eu sei que na sua não, aqui na nossa igreja não tem isso não, em nome de Jesus. Mas tem muita gente que a casa da sua fé está desabando durante essa quarentena, pandemia. Tem gente que a sua casa de fé desabou, desviou, saiu do propósito, saiu do foco. Porque viveu na naturalidade, porque viveu na normalidade, perdeu a intensidade, a paixão. Quantos pastores estão abandonando o seu ministério, o seu chamado com Deus, estão saindo do foco. Tinham paixão de pastores, paixão de cuidar de gente. Não, agora eu quero trabalhar. Não, agora eu quero viver uma vida natural. Meu irmão, minha irmã, você não presta para viver naturalmente, você presta para viver o sobrenatural. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Uma pessoa vai construir a sua vida de acordo com o que ela percebe que é o seu propósito. Olha só o que o Paulo disse em Efésios 3:21. Uma pessoa vai construir a sua vida de acordo com o que ela percebe que é o propósito da sua vida. Olha só. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a sua eternidade. Isso é forte, querido. A Ele seja a glória, a Ele, é para sempre. É eternidade. Para a glória de Deus, a glória de Jesus. Ei, a glória na casa do Senhor, na igreja, por todas as gerações. Meu querido, a nossa intensidade não pode morrer, ela não pode diminuir. A nossa intensidade é daqui para cima. Ei, se você ganhou uma alma no ano, no próximo ano vamos ganhar 2. Se você ganhou 2, vamos ganhar 5. Se você ganhou 5, vamos ganhar 10. Porque nós vamos crescer, vamos romper, nós vamos caminhar. Nós estamos construindo uma casa eterna. Segunda fase da construção de uma casa são os planos. Primeiro são os propósitos. Segundo são os planos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem começa a construção de uma casa sem um plano, um projeto, tem a tendência a parar no meio do caminho. Todo mundo que vai construir uma casa que não tem um plano, que não tem um projeto, não tem um propósito, tem uma tendência de parar no meio do caminho, talvez gastar mais do que deveria gastar e talvez não concluir a obra. Então, queridos, deixa eu dizer, toda construção, antes de começar, ela tem um plano ou um projeto a ser feito. Deixa eu te falar. Qual é o seu plano de vida? Qual é o seu plano no seu ministério? Qual é o plano na sua fé? Qual é o projeto? Qual é o projeto de fé? Qual é o seu projeto como ministro de louvor? É só cantar? É só cantar. Cantar é natural. Você recebeu um dom e você está colocando isso. É só liderar uma célula. Meu projeto é só liderar uma célula. Irmão, almeja crescer, romper. Comece a sonhar, gerar sonho, projeto. Chegar em lugares altos. Eu lembro que quando eu ia fazer o culto lá no Fim Social. E quantas vezes eu comecei a fazer o culto só com as cadeiras.
E eu dizia ainda assim: ei, multidão, um dia vai ter muitos pastores, um dia vai ter muita gente, vai crescer. Os pastores dessa igreja vão viajar o Brasil, vai viajar de avião. Avião naquela época era coisa de outro mundo. E dizia a gente assim: nossa, o pastor fumou uma maconha forte. Mas ele fumou um baseado forte demais. Sabe por quê? Eles estavam na naturalidade, mas eu estava onde? Na espiritualidade, no sonho, praticando a palavra. Eu estava recebendo revelações que outros não estavam. Você quer receber revelações que outros não vão receber? Praticar a palavra, o princípio. Qual tem sido o seu plano de vida pessoal? Você desenvolve um plano de vida pessoal, uma vida de oração com Deus. Irmão, todo dia de madrugada eu alcanço. Você acha que eu quero orar? Quero não, irmão. Quero não. Eu que não dou uns tapas na minha cara para ver se eu vou orar. Mas é o quê? Um plano pessoal. Você não é obrigado a levantar de madrugada. Mas você deve, e eu te motivo, a ter um plano pessoal de vida com Deus, em tudo, todas as áreas da sua vida. Qual é o seu plano familiar? Qual é o seu plano ministerial? Qual é o seu plano financeiro? Pastor, o meu plano financeiro é trabalhar e dar conta de pagar o aluguel, e amém. Ei, vamos melhorar esse plano? Vamos dizer que o dinheiro que você está pagando de aluguel vai virar numa prestação de uma casa própria? Vamos melhorar, vamos crescer. Vamos receber a revelação de Deus. E a revelação vai abrir porta para você. A revelação vai mudar o destino da sua vida. A revelação vai te trazer força. A revelação vai te trazer liberto, curado, feliz, próspero, rico no nome de Jesus. Qual é o seu plano, querido, com seus amigos? Você desenvolve amizade por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes eu desfruto de coisas, irmãos, na minha vida, que eu não tenho nem condição financeira, mas eu tenho amigo. E a minha amizade é sincera, ela é transparente, ela não é interesseira. Mas por causa da minha transparência, e porque eu quero ser bênção na vida dos meus amigos, eu também colho bênção. Não seja amigo de ninguém por interesse. Não seja amigo de ninguém com falsidade. Mas seja amigo de pessoas para levar elas a crescerem. Eu conheço pessoas que a única coisa que eles têm na vida é dinheiro. Mas eles não têm estrutura emocional, familiar. E a minha amizade com eles, eu posso contribuir com o bem na vida deles. Em contrapartida, tem muita gente que a única coisa que não tem é dinheiro. Mas por ser bênção na vida de outras pessoas, acaba colhendo coisas que outros que têm dinheiro não conseguem colher. Terceira fase da construção de uma casa é prioridades. Eu quero chamar a sua atenção. O que é prioridade na sua vida? Tem muita gente que está trabalhando em coisas urgentes, mas nem tudo que é urgente é prioridade. Uau! Anote isso aí na sua vida. Nem tudo que é urgente é prioridade. Qual que é a prioridade de uma casa? Alicerce, construção, base. Alicerce, base, é uma coisa que não se vê, fica dentro da terra, mas que é o suporte, é o que dá força, é o que vai levar uma casa, mesmo que os ventos, mesmo que as tempestades venham, mesmo que as enxurradas venham, o que vai fazer a sua casa permanecer é porque ela foi construída com sabedoria, ela teve um alicerce, ela teve uma base, mesmo que ninguém vê, mesmo que ninguém se importe, mesmo que ninguém se importe com isso, para se manter firme, para se manter forte, é preciso. Pastor, o que é prioridade na minha fé? O que é prioridade no meu tempo? Primeiro, irmãos, ter tempo com Deus.
Tirar tempo com Deus. Tem gente que toda vez que você vai conversar com ele, irmão, você ora. Não, eu não estou orando. Pastor, eu estou sem tempo de orar. Rapaz, levanta 3 da manhã e ora até 3:30. Se diminuir um pouco do seu WhatsApp, vai aparecer tempo de oração. Se diminuir um pouco da rede social, vai aparecer tempo de oração. Se diminuir um pouco da brincadeira, vai aparecer tempo. Precisa entender o que é prioridade. Ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que fica horas ouvindo ladainha no celular, mas não ouve uma pregação. Não para ouvir uma pregação. Tem gente que ouve, irmãos, piada por horas, ouve vídeos engraçados, ouve YouTube, ouve mais não sei o quê, mais não sei quem, mas quem, tal. Horas, mas não ouve uma pregação. Ai, estou tão desanimado, não estou dando conta de orar. Sai! O que é prioridade? Ouvir a palavra, alimentar a sua fé. A fé precisa de alimento. O que é o alimento da fé? As obras. A fé sem as obras é morta. Ah, pastor, eu não sei se eu vou no culto. A fé fica sem comida. Se não vai no culto, fica sem comida. Ah, pastor, eu não sei se eu vou na célula. A fé fica sem alimento, sem comida. Ah, pastor, o discipulado está tão... Está sem comida. Aí, pastor, eu não leio a Bíblia. Eu não ouvo a pregação. Irmão, eu quero morrer. E se morrer, vai para o inferno. E aí o capitão vai falar, bem-vindo. Nossa Senhora dos Crentes, pastor, não fala assim não. Meu irmão, eu só estou mostrando para você o caminho. Eu não estou falando para você, aqui é um ensinamento. Depois da pregação, a decisão é sua. Você não tem que fazer nada. Eu só estou dando um ensinamento hoje aqui, recebe com muito amor e carinho. Eu estou dizendo para mim primeiro, não é para você. Eu estou dizendo para mim primeiro. Eu estou dando um ensinamento sobre o sábio, sobre o tolo, sobre o que decide praticar e o que decide só ser ouvinte da palavra. Ei, os praticantes da prudência vão colher os resultados. Agora nós vamos para a rua, vai para o trabalho, vai andar, vai para o dia a dia. O sábio vai ter que praticar sabedoria na volta ao mundo. Agora, os tolos vão andar de qualquer jeito, e as consequências virão. Praticar a palavra terá resultados, pois a intensidade de tudo que nós fazemos para Deus no seu reino vai mostrar as nossas prioridades. Aquilo que você faz porque é uma prioridade. Ninguém pratica aquilo que não interessa a ele. A maioria das pessoas, elas vão fazer coisas que elas julgam são importantes para ela. Terceiro e último aqui, para mim concluir a palavra, o terceiro. Primeiro eu falei com você aqui sobre os 2 homens ouvindo a mesma palavra. Eu falei sobre 2 homens. Segundo, eu falei sobre 2 casas. E por último, agora para fechar, eu quero falar sobre 2 resultados. 2 homens, 2 casas e 2 resultados. 2 homens, 2 casas e 2 resultados. Então vamos lá. As tempestades que Jesus Cristo se refere podem ser incluídas as dificuldades e decepções encontradas na vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida não é só de mamãozinho, e melzinho, chupeta. Não. Tem dificuldade, tem frustração, tem decepção. Deixa eu falar, só que nós precisamos aprender a passar por cima.
Nós precisamos administrar. Tem dia que vai ser dia de tristeza, tem dia mau, tem momento de guerra na nossa vida, tem dia que nós vamos orar e falar: Deus, abençoa que o mundo acabe em barranco para me morrer escorado, eu estou cansado, eu estou fadigado. Vai ter luta, vai ter batalha, meu irmão. Mas Jesus assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele afirmou que Ele venceu, Ele passou a vitória dele para você também, no nome do Senhor Jesus, queridos. Agora lembre de uma coisa. Ah, pastor, mas fulano me entristeceu, pessoa que eu amava. Ei, Jesus tinha 12 discípulos, e no meio dos 12 tinha Judas Iscariote, traiu Jesus. A média no Brasil e no mundo é que a cada 12 pessoas, uma trai. Essa é a média mundial, a cada 12 pessoas, uma trai. Mas vamos embora, vamos para frente, rapaz. Vamos para frente. Vamos lidar. Ele diz que sobre a todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Não é para você ficar assim. Sai! Vamos levantar a cabeça. Os resultados da nossa vida é resultado de um homem sábio, o que construiu a casa na rocha. Eu sei que você está construindo a sua casa na rocha. Os resultados virão de acordo com as nossas escolhas e as nossas decisões. Irmãos, no nome de Jesus, eu quero dizer para você que os resultados na sua vida virão de acordo com as suas decisões. Não sou eu que posso dar o resultado. As suas escolhas e as suas decisões irão manifestar em consequências na sua vida. Se a moça, antes de casar com o rapaz, visitou a casa do pai e da mãe, e viu que o rapaz bate na mãe, bate no pai, ela casou, vai apanhar depois. Se você começou a relacionar com alguém e descobriu que ele é ruim para pagar e deu golpe nos outros e você fez sociedade com ele, vai levar um. Se você decidiu andar com pessoas íntegras, praticantes da palavra, você vai colher resultados por isso. As nossas escolhas vão determinar os nossos resultados. O primeiro homem resolveu construir a sua casa na rocha. E a Bíblia diz que veio as dificuldades, veio a tempestade, veio a enxurrada, mas a casa permaneceu firme, a sua família permaneceu salva, os seus parentes, querido, manteve protegido. Houve prosperidade, houve alegria, houve vitória. Mas o segundo homem resolveu construir sua casa na areia. Veio a chuva, veio a enxurrada e a casa desabou. Junto com a casa morreu a família, morreu os integrantes, as pessoas que estavam ali, pessoas que confiaram nele e viveram isso por causa, fruto da sua escolha, da sua consequência. Resultados virão de acordo com as nossas escolhas e as nossas decisões. O tolo sempre vai colher resultados das suas tolices na sua vida. Mas o sábio sempre vai colher resultados de praticar a palavra do Senhor. Os sábios irão colher resultados da sua sabedoria. Hoje, eu não estou aqui chamando você de tolo, nem de sábio. Eu estou te dando um ensinamento. E o que você vai fazer é que vai mostrar o nível, a intensidade da sua vida com Deus, querido. Sei que tem centenas de pessoas me ouvindo nesse momento. Centenas e centenas de pessoas.
em vários lugares da cidade, do estado, do país e até de outros países. Aonde você está, você pode edificar uma casa sobre a rocha ou você pode levar ela para a areia. Agora, os resultados virão. Mas Jesus de Nazaré, ele um dia disse que ele ia preparar uma casa. Nessa noite, eu e você podemos decidir morar eternamente com Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, 1. É tão conhecido esse texto. Olha só, lê comigo aqui esse texto, diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Próximo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Você sabe por que Jesus não ficou aqui depois de ressuscitar? Foi preparar a morada eterna para mim e para você. Mas isso requer sabedoria, decisões importantes na nossa vida. Quero orar com você nesse instante.